Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre. Nesta lição que o tema geral fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, ou seja, o tema geral da revista. Mas a lição de hoje é sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, tá? Essa importante lição que tem tudo a ver conosco, ok? E aí, o meu pedido a você é que curta o vídeo, compartilhe, coloque o seu comentário. Você pode também passar para outras pessoas esse vídeo, até mesmo modificar esse slide que fica disponível na descrição do vídeo. Então, algumas pessoas perguntam às vezes no comentário como pegar o slide. É só você ir abaixo do vídeo no YouTube, tem aquela parte, área escrita. Ali tem os links onde você clica, aí ele vai te direcionar para o Google Drive e lá você consegue baixar uma cópia para você, e aí você usa do jeito que você achar melhor, ok? A gente tem como textório dessa lição o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. Verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A introdução vai dizer o seguinte: nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir este desvio doutrinário, ok? E aí, como leitura bíblica em classe, Atos no capítulo 2, que é o capítulo do derramamento do Espírito no Pentecostes, versículo 1 ao versículo 4, e 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 7 a 11, que vai trazer a primeira relação ali, uma das relações dos dons espirituais. Paulo está tratando ali, mas trata também disso em Efésios e em outras partes de Atos e em outras epístolas, ok? Então você pausa aqui e faz a sua leitura, ok? Aí a gente tem aqui o tópico, ou slide que apresenta tudo aquilo que será tratado pelo comentarista na lição. Você dá uma olhadinha aqui, porque você já tem um aceleramento no processo de assimilação do conteúdo, porque você sabe até onde o comentarista vai expandir o seu pensamento. Então ele começa sobre o Pentecoste bíblico, no tópico 2 o distintivo pentecostal de nossa igreja, e o 3 mantendo a chama pentecostal acesa, ok? Cada um deles tem apenas 2 subtópicos. E aí a gente tem aqui o outro slide que apresenta todas as referências bíblicas trazidas pelo comentarista. A minha dica é sempre que você vá primeiro, leia o subtítulo, ok? O subtópico, e vai nas referências. Leia todas as referências. Aí você volta e lê o texto e faz as suas marcações e vê, isso aqui tem relação com aquele texto que eu li, isso aqui não tem relação, isso aqui tem mais ou menos, isso aqui de jeito nenhum. E aí você vai fazendo essa análise e absorvendo aquilo que realmente tem a ver com o que o comentarista colocou, ok? Faz isso na sua própria Bíblia, porque aí quando você tiver a próxima oportunidade de passar por esse assunto, você já tem as suas anotações, você vai lembrar daquilo, vai ser útil para você e para as pessoas às quais você estiver ensinando ou compartilhando o conhecimento, ok? E aí, a conclusão da lição vai dizer o seguinte: nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, é uma lição importante, mas é uma lição que ela precisa de muito aparato técnico e de um período maior de tempo do que os 70 minutos em sala de aula para você debruçar sobre esse assunto que é complexo e traz situações
que são muito benéficas, porque a força do movimento pentecostal está justamente nessa vivacidade dos dons espirituais na vida de seus membros, mas nem todos os membros do movimento pentecostal ao longo da história têm esses sinais como os líderes indicam, né, como os eruditos pentecostais indicam. E muitas vezes se faz parecer que se uma pessoa não tem, ela é de uma classe inferior ou não atingiu uma segunda bênção do Espírito e ela então não está inserida numa situação mais privilegiada, quando isso não é verdade. Uma pessoa pode ter dons espirituais mesmo sem que as pessoas verifiquem a evidência do falar em línguas, porque se fosse o contrário, a igreja como um todo, ou seja, aqueles que não têm manifestação dos dons espirituais, como ensinado no nosso movimento, elas não teriam utilidade no corpo. E Paulo coloca justamente quando está fazendo a relação entre dons e as pessoas inseridas no corpo de Cristo, ele usa justamente a questão de ser membro de um corpo. Ou seja, você tem o dom do Espírito na sua vida a partir do momento que você está inserido no corpo, ok? Mesmo que não seja identificado dentro desse conjunto que alguns falam que é de 9 dons, mas a Bíblia não traz essa confirmação, os dons com certeza ultrapassam muito isso e são ilimitados, porque há, por exemplo, dons de cura. Então não falam dom de cura, falam dons de cura no texto. Então significa que são mais de um. Então são para operações diferentes. Então tem dons que não estão na lista. E quem pode apontar para você e dizer, você não tem dom nenhum porque você não manifestou as línguas estranhas? Quer dizer, aquela pessoa é dotada de um dom muito especial. E só o Senhor pode trazer esse julgamento. Então, é maravilhoso ter a manifestação das línguas estranhas e manifestar o conjunto de dons que está listado nos escritos de Paulo principalmente. Mas se alguém não manifesta isso, não significa que ela não tenha, porque também não há essa confirmação de que ela não tenha esses dons pelo fato dela não ter manifesto o falar em línguas, por exemplo. Mas o importante nisso é que a recomendação de se buscar o batismo, ela seja uma constante na vida daqueles que desejam, para que alcancem o falar em línguas e aquilo que o Senhor pode conceder, mas sem nunca se entristecer pelo fato de não ter conseguido até agora, porque o texto vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons para quem quer e como quer. É Ele que controla isso. A gente não tem condição de convencer o Espírito Santo a nos dar a manifestação do falar em línguas para que se perceba que há dons nas nossas vidas. E aí eu separei um texto, e aqui o meu sentido maior aqui não é negar aquilo que é próprio da nossa identidade, de forma alguma, mas é consolar aqueles que porventura não alcançaram o batismo como assim expresso no nosso movimento, iniciando pelo falar em línguas, mas estão trabalhando na obra do Senhor, se sentem transformados, se sentem inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo e se sentem dotados de dons espirituais para realizar a obra do Senhor. Então é isso que eu quero ressaltar, que tendo esse conjunto ou não, você tem o Espírito Santo na sua vida e com certeza os dons do Espírito de alguma forma estão manifestos em você, porque o fato de estar no corpo é muito mais significativo do que qualquer relação que possa ser apresentada de listas de dons ou de uma figura ou de um dom específico que seja distintivo do pertencimento, ou seja, de que a pessoa contém nela aquele conjunto de dons. E aí eu separei um texto aqui muito interessante para nos ajudar nesse sentido de consolo para aquelas pessoas que ainda não alcançaram dessa forma, tá bom? É um texto tirado do Novo Dicionário de Teologia da editora Agnus, interessante, muito bom esse dicionário. Ele vai dizer o seguinte na área sobre batismo no Espírito Santo. Aqui, abordado sob diversos aspectos. Olha que interessante.
O Novo Testamento proclama o dom pessoal do Espírito Santo de estabelecer sua habitação no crente. Atos 2,18, Romanos 8,9, Gálatas 3,2. Como selo, garantia, meio e primícias. Romanos 8,23, 2 Coríntios 1,22, Efésios 1, versículo 13 e 14. De sua vida eterna em comunhão com o Pai e com o Filho, João 17,3, 1 João 1,3. O Espírito, assim revelado como agente distinto, que fala, indica, testemunha, ajuda, intercede, entristece, e a ele se pode até mentir. João 16, 13 ao 15, Romanos 8, 16 e 26, Efésios 4 e 30 e Atos 5 e 3. É mediador da presença de Cristo. Une-nos a Ele, regenera, ilumina, nos transforma, testifica nossa adoção, alterando assim o nosso autoconhecimento, sustenta nossa oração, glória, e nos confere todos os dons para o serviço. Seu pleno ministério do novo pacto, que pressupunha o retorno de Jesus à glória, uma profecia em ação, teve início no Pentecostes, de acordo com a promessa pré-ascensional de Jesus de batismo no Espírito Santo, em cumprimento à predição de João de que em sua vinda o Senhor iria batizar com o Espírito Santo. O livro de Atos corporifica as expectativas de que o dom do Espírito, sinalizado visivelmente por manifestações carismáticas, acompanharia o batismo nas águas dos crentes adultos, considerando o não acompanhamento como anômalo. A imagem do batismo mostra que o dom deve ser visto como iniciatório, elemento integrado no processo total pelo qual os pecadores conscientemente tornam-se novas criaturas em Cristo, aceitos e vivos como membros de seu corpo, tal como Paulo usa essa figura em 1 Coríntios 12 e 13. Então, essa é uma expressão que tem que servir de consolo para quem não tem alcançado dentro desse formato que nós conhecemos da glossolalia, do falar em línguas, a línguas dos anjos, de falar em outros idiomas, de receber esse dom, e dos demais dons como de profecia, como da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, dons de cura, como dissemos aqui, mas entender que essa questão não é restrita, ela é ampla, significando que todos aqueles que foram alcançados por Deus pela regeneração trazida pelo Espírito Santo, inseridos no corpo de Cristo, eles são dotados daquilo que Jesus dá através do seu Espírito Santo. Como ele distribui, é ele que decide e o dá para quem quiser. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado para, em defesa de um conjunto doutrinário, não deteriorar a amplitude na qual ele está inserido. Ou seja, precisamos olhar de forma mais ampla. Então, para você que porventura não fala em línguas, não alcançou ainda isso, mesmo que tenha buscado, fique tranquilo, porque é o Espírito Santo que dá segundo a vontade dele. Cabe a você entender isso que eu acabei de ler aqui, todas essas referências, que você está inserido em Cristo, que o Espírito Santo está na sua vida e o que ele quiser fazer no seu viver para ser útil na obra do Senhor, ele o fará. E você continua buscando com humildade, sem nunca se considerar inferior àqueles que manifestam o dom dessa forma. Então, é um assunto complexo, tem uma centena de referências bíblicas e de posicionamento que você precisa debruçar
para estudar e para entender mais profundamente. Como eu disse, não pode ser entendido numa aula de 70 minutos em escola dominical, mas você pode aprofundar o assunto com esse referencial, lendo dicionários teológicos, lendo enciclopédias bíblicas, vendo os estudos sobre o assunto, para que você tenha uma abordagem mais ampla e não venha se diminuir, né, e até se entristecer por não ter acontecido na sua vida aquilo que outros já alcançaram. Minha esposa, por exemplo, foi batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade, sem saber o que era batismo. 5 anos de idade, a professora da escola dominical colocou as criancinhas de joelho, dobrou o joelho com elas e começou a orar, apenas orar. O Espírito Santo se manifestou e várias daquelas crianças de 5 anos começaram a falar em línguas. Isso é lindo. A minha avó teve um de seus filhos nos braços mamando quando foi batizada com o Espírito Santo. Então, é algo que é do domínio dele, a gente não controla isso, a gente busca, não controla. E nem desmerece aqueles que não têm desse formato, mas eu particularmente acredito que essas pessoas têm um dom de Deus. Porque senão, como que estariam inseridos no corpo, como Paulo disse? Aqueles membros que no corpo parece que não têm utilidade nenhuma, têm utilidade tanto quanto aqueles que são aparentes. E o movimento da igreja é através de dons. É os dons que nos capacitam. Então, se uma parte tem e a outra não tem, então você tem algo que está desequilibrado. Se for colocado tudo dentro dessa maneira de pensar. Então a gente precisa ser mais amplo. Mesmo porque uma criança de 5 anos que recebe batismo com o Espírito Santo e porventura recebe os dons, ela ainda não tem condição, capacidade de consciência para saber o que está acontecendo na vida dela, como que ela vai fazer uso daquilo. Então a gente precisa pensar em todas essas situações. Eu conheço outras pessoas, por exemplo, que foram batizadas com o Espírito Santo quando aceitou Jesus e 2 semanas depois estava fora da igreja. E aí a gente não consegue entender. Então é muito complexo, mas desejo é que a gente cresça no conhecimento e não deixa que nada que seja acessório ou que não seja superior àquilo que Cristo fez por nós. Que é o mais importante é a nossa salvação em Cristo. O restante é acessório. São coisas para nos ajudar a crescer. E a nossa compreensão, muito ou pouca dela, não pode interferir naquilo que é principal, que é sermos aquilo que Jesus nos chamou para ser. Estarmos inseridos no corpo dele e ele viver em nós, e não mais nós mesmos vivemos segundo o nosso entendimento. Então fica aí esse auxílio para que você cresça nesse conhecimento e eu desejo a você uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem novamente para mais um estudo. Espero ter ajudado de alguma forma. Deus te abençoe e até lá.